Irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nos reunimos hoje, mais uma vez, para refletir, para escutar a voz de Deus na nossa vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, nós vemos o Evangelho de hoje vem nos mostrar a multiplicação. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente: Jesus nos ama. Jesus tem uma compaixão por nós. Ele vem nos mostrar a compaixão, a misericórdia e o amor é o que move o coração do Senhor. Do mesmo modo que ele olhava a multidão do alto do monte, ele olhava lá do alto do monte e via aquele povo faminto, aquele povo que já o acompanhava há 3 dias pelo menos, e ele sabia que ele não podia mandar o povo embora, porque o povo ia desmaiar pelo caminho, 3 dias praticamente sem comer. Mas o Senhor se preocupa conosco, assim como ele se preocupou com aquele povo, ele se preocupa comigo e com você. Ele continua nos olhando, irmãos, e percebendo o vazio que existe nos nossos corações, o vazio que existe no coração do homem, que se alimenta de tudo que o mundo tem colocado. Irmãos, nós temos nos sentido vazio, nós temos buscado em tantos lugares, e nunca estamos saciados, porque nós temos necessidade de algo para nos saciar, algo que só Deus pode dar. É uma necessidade tão profunda, que nada no mundo, não existe nada no mundo que possa capaz de saciar esse desejo, essa necessidade, a não ser o amor de Deus. A única coisa que pode saciar a nossa vida é a graça e a misericórdia de Deus. É esse amor que se derrama sobre nós, é o Espírito Santo Paráclito que vem sobre a nossa vida. Irmãos, e a multidão que seguia Jesus não é diferente de nós hoje que o buscamos. Nós buscamos em diversos lugares, de diversas formas, Nós somos privilegiados porque temos a garantia, nós já temos a experiência, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Eucaristia. E assim como Ele fez naquele tempo, Ele faz hoje, irmãos. Assim como Ele fez, Ele faz hoje, se nós permitirmos, se nós confiarmos, se nós abrirmos o nosso coração, a multiplicação de graça que Ele fez e alimentou aquele povo, naquele dia, naquela situação, Ele faz conosco. Irmãos, precisamos abrir o coração, precisamos escancarar a nossa vida para Deus e mostrar para Ele o que nós temos a oferecer. O Senhor veio nos perguntar hoje, assim como perguntou: quantos pães tendes? Irmãos, com essa pergunta Ele nos mostra que nós temos algo, e o que temos Ele abençoa e multiplica. Ele sabe, irmãos, muitas vezes nós não vemos, muitas vezes está escondido dentro de nós os nossos dons, os nossos carismas. Quantas vezes você olhou no espelho, olhou para dentro de você
e falou: mas eu não tenho nada para oferecer, eu sou como um galho seco, que não dá frutos, que não produz nada, mas o Senhor olha para dentro de você e Ele enxerga algo bom. O que você não consegue enxergar, Deus enxerga e Ele pergunta: quantos pães tens? O que você tem de bom? Mostra para o Senhor. E Ele, assim como Ele multiplicou aqueles pães e os peixes, Ele vai multiplicar em você os dons, o carisma, a bondade, a fé, a confiança, irmãos, porque como nós vemos dizer por aí, porque Deus dividiu. Deus não divide nada. Precisamos tirar essa crença da nossa vida de que Deus divide. Eu tenho aqui, Deus vai dividir. Deus não divide, Deus multiplica. Deus faz multiplicar a graça. Deus faz com que a graça seja abundante na nossa vida, desde que a gente confie. Irmãos, somos chamados a apresentar a Deus nossos dons e carismas, colocá-los a serviço do nosso irmão. Então, aquilo que Deus nos dá, a graça, os dons, né? Você sabe, mas eu não tenho dom. Olha, você sabe andar, você é capaz de andar, capaz de pegar, tem as mãos, capaz de raciocinar, de falar, de ler. Quantas coisas, quantas pessoas você pode ajudar? Mas quando foi a última vez que você se colocou a serviço? Quando foi a última vez que você se colocou ao serviço do irmão, do próximo, ao serviço de Deus? Que você saiu do seu comodismo, da sua casa, para ter um gesto de amor, de caridade para com o irmão, sem desejar nada em troca, por amor mesmo, sem querer aparecer, sem fazer para que as pessoas olhem: olha lá, tá vendo, ele fez, olha como ele é bonzinho. Não é isso que Deus espera de nós. A nossa recompensa não é aqui da terra, irmãos. Se nós temos feito as coisas esperando a recompensa aqui na terra, nós estamos errados. Nós não somos daqui, a nossa recompensa é o céu, a nossa recompensa é a vida eterna. É para alcançar a graça da vida eterna que nós temos que viver, é para alcançar a graça e a misericórdia de Deus que nós temos que amar e buscar cada vez mais ser pessoas melhores. Irmãos, o que você tem feito dos presentes que Deus tem te dado, do presente que o Espírito Santo tem derramado sobre a tua vida? Olha que os discípulos ficaram, né? E aí? Como que nós vamos saciar? Como poderia alguém saciar de pão tanta gente nesse deserto? Irmãos, é confiar em Deus. Os discípulos não confiaram, os discípulos duvidaram, mas o que o Senhor falou: quantos pães tens? Mandou a multidão se sentar, pegou o pão, deu graças e partiu, e deu aos discípulos para que distribuíssem. Irmãos, quando foi a última vez que você louvou e agradeceu a Deus pelo pão de cada dia? Quando foi a última vez que você bendisse a Deus pelas graças, pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho, pelo alimento? Então é hora de nós pararmos de querer achar que tudo é tão fácil e louvar a Deus, nos colocar a serviço do irmão, porque é para isso que nós fomos criados. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Jesus já nos deu o exemplo. Ele saiu em missão, ele foi a caminho, ele não esperava que as pessoas ficassem vindo atrás dele, ele ia atrás das pessoas, ele caminhava, porque ele sabia onde estava, assim como você sabe onde estão as pessoas que precisam ser alcançadas por Deus. Deixe Deus agir através de você. Deixe que a graça de Deus se manifeste na tua vida, e muitas pessoas se converterão, muitas pessoas virão para junto de Deus, terão uma vida nova, uma vida mudada, porque vão ver a graça de Deus na tua vida. Então, meu amado, deixa Deus agir, mostra para o Senhor o que precisa ser multiplicado. Qual é a fome que você tem sentido? Onde estão as situações da tua vida que precisa ser alcançado pela graça de Deus? Assim como Ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, Ele vai multiplicar os carismas na tua vida. Ele vai multiplicar a paciência, você que não tem paciência. Ele vai multiplicar o amor, Ele vai multiplicar a caridade, Ele vai multiplicar a compaixão. Mas deixa a graça de Deus entrar. Apresenta a Ele, fala: Senhor, eu estou aqui nesse deserto. Eu estou aqui nesse deserto passando fome, não sei mais o que fazer. No deserto da minha vida, no deserto do meu trabalho, no deserto da solidão, das dificuldades, eu estou atravessando e estou passando fome, eu estou penando. Deixa Deus multiplicar. Deixa Deus ser o alimento da tua vida, da tua alma. Deixa Deus ser o sustento. Para de buscar onde não existe. Para de buscar forças, buscar alimento onde não existe.
onde o alimento é falso, é mentiroso. E deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. E você vai ver quantas maravilhas vão acontecer. Você vai ver as graças e os carismas se multiplicarem. Você vai ver a graça, como a graça de Deus vai ser abundante. Então, meu amado, minha amada, confie na graça e na misericórdia de Deus, porque Deus não falha. Deus não é homem para mentir. Deixe que Ele seja o centro da tua vida. Deposite toda a tua confiança aos pés de Jesus. E você vai ver quantas graças irão acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.